Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 13 ao versículo 23. Colossenses capítulo 1, versículos 13 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? De quem Paulo está falando aqui? De quem Paulo está falando? Jesus Cristo. Ele é o agente de toda a criação. Jesus Cristo é o agente da nossa salvação. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, inclusive a nossa nova vida. Amém? Vamos ficar em pé e orar e louvar a esse Deus que nos salvou por meio de Cristo Jesus. Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor fez uma grande obra em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos reconciliou por meio de Cristo Jesus. O véu se rasgou de cima a baixo, permitindo, ó Pai, que hoje nós estivéssemos na presença de Deus, por meio de Jesus Cristo. Se hoje podemos ter acesso, relacionamento com Deus, se hoje entendemos a sua palavra, se hoje nos reunimos aqui nesta manhã para cantar, para orar, para ouvir a sua palavra, é porque Cristo conquistou isso na cruz do Calvário por nós. Nós não merecíamos tamanho amor, tamanha graça, mas o Senhor fez dessa forma, porque essa é a sua vontade. E obrigado porque tão grande amor se revela a nós por meio de Cristo. E é este Cristo que nós queremos adorar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Convido o grupo de louvor que vai ministrar a adoração nessa manhã. Bom dia,
Que dia lindo, não? Olha, faz tempo que não sai um solzinho nessa Curitiba, apesar de que ontem foi um dia maravilhoso, né? Quem esteve aqui ontem na festa das crianças, levanta a mão. Que linda festa foi, né? Festa das crianças, e eu acho que é festa da igreja também, porque quantos irmãos puderam servir de uma outra maneira, né? Pegando uma vassoura lá no final, né? Brincando que a gente ia varrer todo mal, fazendo cachorro quente, nossa, juntando 900 bolinhas aqui, incrível. Eu tenho certeza que nosso Deus foi glorificado. Vamos cantar? Você está com vontade de cantar nesse dia lindo? Vamos cantar, calmo, sereno e tranquilo. Vamos lá? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo um amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Essa vida calma, serena e tranquila é por causa do Senhor Jesus, como nós acabamos de cantar. E hoje eu acordei com um versículo na cabeça. Eu vou ler ele no final, mas eu fui para todo o capítulo. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus falando isso, que lindo.
vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos falar junto o final? Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o versículo que eu acordei nessa manhã, deixa eu achar ele aqui. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não perturbe o seu coração. Não tenham medo. Às vezes a gente acha que o contrário de medo é coragem. E eu queria dizer para você hoje que o contrário de medo é paz. É paz em Jesus. Amém? Não olho circunstâncias, não olho circunstâncias, não. Olha o seu amor, me guio por vistas. Mais uma vez, mais forte, irmão, declare. Não olho circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Amém. Feche os seus olhos e agradeça ao Senhor por essa paz que Jesus dá, que não é a mesma paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá, ela é rasa, ela é egoísta, o coração fica bem quando os seus desejos são satisfeitos. A paz em Jesus, ela é plena. Agradeça ao Senhor. Faça uma pequena oração nesse momento diante do Senhor. Digno és de glória,
irmãos? Vamos lá, digno? Digno é Jesus. As irmãs, vamos lá? Digno é de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Todos, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Pai, nós te adoramos nessa manhã e declaramos, Senhor, que não há outro igual a Ti. Não porque nós declaramos isso, mas porque a Tua palavra fala. E nós reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza e o Teu poder. E ao mesmo tempo o Teu amor e o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Ao enviar o Seu Filho Jesus, que de maneira tão espontânea deu a sua vida por cada um de nós. Pai, não tem nada em nós que possa fazer o Senhor se admirar ou gostar de nós, Senhor, porque sabemos que somos falhos. Mesmo quando a gente não quer pecar, muitas vezes a gente peca, Senhor. Mas o Senhor nos olha através do Seu Filho Jesus, como foi a leitura, Senhor, no início desse culto. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Oh, glória a Deus! Somos do reino do Senhor. Amém, irmão? Você pode falar um amém bem alto? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com a última música e vamos agradecer pela graça dele, porque a graça é um favor que a gente não merece, é um presente, e Jesus é esse presente para nós. Você pode ofertar nessa última música, tá bom? Fica à vontade. Tão grande compaixão
Fale o nome de Jesus bem alto. Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um. Queria pedir que você olhasse para quem está do seu lado. Você pode dar a mão ou abraçar, mas cumprimente com a paz do Senhor. Amém? Vamos acabar nosso período de louvor assim. Bem, que bênção poder louvar a Deus, fazer isso como igreja. Nós vamos continuar adorando, exaltando o nome de Deus, mas vamos fazer isso agora por meio das nossas orações. Gostaria que você, que tem algum motivo de oração, pudesse estar colocando isso diante do Senhor e clamando a Ele, porque Ele ouve a oração de todo aquele que crê, Ele ouve a oração do justo. Mas hoje nós queremos também, como igreja, orar pela vida, pela família do pastor Lucas. Ontem ele estava aqui, na programação do Dia das Crianças, e ele acabou recebendo a notícia de que uma tia dele havia falecido, uma tia muito próxima da família, muito próxima inclusive do pai dele. E ele teve que sair, ontem. Ele ficou aqui até as 4 horas e depois foi rumo a São Paulo, a Birigui, para estar lá com seus familiares. Então nós vamos orar como igreja agora pela vida do pastor Lucas e sua família. Vamos ficar em pé como igreja e colocar-nos diante do Senhor. E se você tem algum motivo, que você clame a Deus também aí no seu lugar, mas que a gente possa, como igreja, a gente ri com os que riem, se alegra com os que se alegram, mas a gente chora com os que choram. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós queremos continuar na Sua presença, em espírito de adoração, de louvor, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor fez em nossas vidas e ainda fará. Porque o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que derrama da sua graça abundante na nossa vida. O Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, paciente, Pai, com nossas limitações, com as nossas falhas, sempre pronto a nos receber e sempre pronto também a nos corrigir, como um pai que corrige e ama o filho. E nós queremos nesse momento colocar os nossos motivos diante do Senhor. Muitos irmãos têm passado por várias e várias tribulações, várias dificuldades, várias lutas, mas a Tua palavra nos dá a certeza de que o Senhor já venceu. Na cruz do Calvário, não foi só um momento de sofrimento, mas também de vitória sobre este mundo e sobre Satanás. Mas nós sabemos que no nosso trajeto aqui nesse tempo, sofreremos várias provações, perseguições. Mas a Tua palavra também nos diz que quando sofremos, nós nos assemelhamos a Cristo, porque Cristo sofreu. E a Tua palavra também diz, isso é promessa, de que nenhum sofrimento aqui nessa terra se compara à glória que há de vir. E nós ansiamos a expectativa e a esperança da Tua volta maravilhosa. E temos a certeza, Pai, que estaremos com o Senhor. Mas isso não pode nos
deixar cientes de que aqui nesse mundo precisamos ser lapidados. E que em cada provação a nossa fé aumente. Em que cada provação nos tornemos, Pai, mais parecidos contigo. Que o nosso caráter seja moldado em nome de Jesus. E possamos depender cada vez mais de Ti. Temos também, Pai, vários motivos de gratidão. Um dos motivos pelo qual nós agradecemos é pela programação de ontem, Pai. Obrigado pelo sol que o Senhor nos deu. Pelo tempo que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado por cada criança, cada família que estava aqui presente, Pai. Muitos pais, muitas mães, avós, tios. Muitos aqui passaram durante o dia de ontem e puderam ver, Pai, o testemunho da igreja. Puderam ver a nossa comunhão na maneira como nós servimos, nos nossos relacionamentos. E puderam também ouvir a Tua palavra sendo pregada. A semente foi lançada, ó Pai. E nós oramos que haja, Pai, solos férteis, onde dê frutos e muitos frutos, ó Deus, em nome de Jesus. E continue abençoando a vida da igreja, a vida de cada irmão que serviu no dia de ontem, Pai, e tem amado a Deus e amado a igreja. Usado os seus dons, o seu tempo, a sua vida para servir ao Senhor. Muito obrigado, porque eu posso fazer parte dessa igreja e ser edificado pela vida de cada um. E agora, Pai, nós queremos orar e clamar pela vida, pela família do pastor Lucas. Pai, console e conforte esse irmão tão amado por nós, esse pastor que tem servido ao Senhor com tanto vigor, com tanta alegria, com tanto zelo. Sê com ele nesse momento de dor, Pai. Consola os seus familiares, Deus, que ele possa ser bênção lá também, ser um ombro, um abraço de afeto e consolo para os seus familiares. Cuida do seu Francisco também, Pai, o pai do Lucas. Perdeu uma irmã tão próxima, ele que tem muitas doenças, muitas comorbidades, que o Senhor console esse irmão também tão querido, e que ele possa descansar e ter essa paz no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, conduza e conforte essa família, para a honra e glória do seu santo nome. É no seu nome que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Antes das crianças irem para o seu culto, eu queria saudar aqueles que nos visitam. Que Deus abençoe a sua vida. É um prazer imenso receber você aqui na nossa igreja. Muito bom ter você aqui. Que Deus te abençoe. Se tem alguém que está perto de você que você não conhece aí, cumprimenta, dá um abraço. Né? Tem gente lá atrás, lá, ó, dá uma cumprimentada no final do culto. Chega ali e abraça com o amor de Jesus. Amém? As crianças podem ir para o seu culto? O aviso. Só um pouquinho. Dia 16 de outubro, nós temos o aniversário da nossa igreja. Vai ser ali no Vereda das Araucárias. Você pode estar chegando lá com a sua família a partir das 17 horas, para já se ajeitar, mas o culto de gratidão a Deus será às 19. Bom? Então, dia 16 de outubro, o aniversário aí da nossa igreja, que possa ser um tempo bom, um tempo agradável, que nós possamos celebrar a Deus e a igreja neste dia. Amém? E não haverá culto, né? De manhã, não teremos culto de manhã, nós teremos somente o culto à noite, que será lá no Vereda, tá bom? Então aqui de manhã nós não teremos culto, tá? Teremos o culto lá no Vereda das Araucárias às 19 horas. Beleza, gente? Em novembro teremos também, vamos receber o Ministério Grupo M, que estará aqui na nossa igreja, sempre nos edificando, sempre nos abençoando, que você possa também estar se envolvendo. Lembrando que sempre a gente faz aquela logística para receber os irmãos, para hospedar, exercer a hospitalidade, que você possa estar se preparando para isso também e convidando os seus contatos para esse dia especial. A gente vai avisando com mais informações enquanto o dia se aproxima, mas é em novembro que eles estarão aqui conosco.
Diga, Nivaldo. Bom dia, Bom dia, igreja. Só um testemunho simples e rápido. Ontem eu estive visitando uma família em Colombo, né? No meu trabalho e tal, e eu aproveitei para também evangelizar. E fui até uma casa de uma pessoa. E me chamou muita atenção, né? Porque é uma criança que nasceu com um problema nas pernas. E essa criança tem 12 anos. E ela fica numa cama, né? E ela já andou e tal, mas ela fez uma cirurgia e tal, e está com alguns problemas de se locomover, né? E eu já conheço o pai dela há muitos anos, né? Ele é um preposto de gerente de supermercados. Como eu trabalho com supermercado, então a gente tem muito contato. E se vocês me perguntarem o nome dele, eu não sei, mas a gente chama ele de Feliz. E o que mais me chamou a atenção ontem na conversa que eu tive com ele, na casa dele, é que a filha dele na cama, eu fui lá para levar a contribuição que eu consegui através de fornecedores, e a minha também. E a menina deitava lá e ele começou a contar a vida dele, né? Ele trabalhou num supermercado e essa pessoa usou o nome dele para sujar, né? Usou e daí vendeu o mercado, inclusive esse cara fugiu devendo várias pessoas e tal, e usou o nome dele, o CPF dele. E em tudo isso, a mulher abandonou ele. E então o que ele faz? Ele trabalha no supermercado, ele lava a roupa, ele cozinha, dá banho na filha, leva ela para a escola. Eu não sei como, ele falou. Mas ele cuida de tudo isso. E a casa dele está caindo. Ele mandou um vídeo há 3 meses atrás, através disso que eu consegui uma arrecadação. E daí ele me mostrou lá, goteiras, e daí ele está tentando levantar a casa, né? Daí eu estou aqui para ver se alguém tem tijolo sobrando, alguma coisa, se alguém que tiver o coração, que tocou no seu coração, que possa, me procure, porque é um problema bem sério. E eu gostaria também de chamar também o pastor Rossi para fazer uma oração, porque muitas vezes é os homens que abandonam a sua esposa, né? E nesse caso, ele ficou, e ele tem mais 2 filhos. Então, se eu fazer uma oração, pastor, como que uma esposa consegue abandonar um homem com esses problemas? Então, por favor. Desculpa a minha emoção. A gente se alegra com os que estão alegres e chora com os que choram. E é um dom de Deus quando nós também conseguimos chorar e sentir a necessidade do próximo. Querido Deus e Pai, colocamos esse Senhor, pai de família, diante do Senhor, pedindo que o Senhor abençoe e que o Senhor venha suprir as necessidades dessa família, ó Pai. E ao mesmo tempo oramos pelas famílias da atualidade, pelos cônjuges, que o Senhor possa ajudar para que esses casais e todos os casais possam conhecer Jesus e vencer toda mágoa, ressentimento, desânimo, e possam construir o matrimônio abençoado pelo Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tá, irmão?
As crianças podem ir para a classe de escola dominical. Que Deus abençoe as professoras, as crianças. Amém. 5 de novembro, bazar aqui na nossa igreja. Bom? Você tem algo para doar, para contribuir? Será bênção. Qualquer coisa o pessoal vai buscar aí. Procura a Roseli, Raquel, a Elvira também aqui durante a semana, para você poder abençoar vidas com aquilo que você tem aí para doar. Pastor Joel vai ministrar a palavra nessa manhã. Bom dia, gente. Livro de Ruth, capítulo 4, finalzinho do versículo 17 até o final, eu acho. Ruth, capítulo 4, versículo 17 até o fim. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Estão se referindo a Obed. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, de quem nós ouvimos. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Conversando essa semana com uma irmã, ela falou, pois é, genealogia, até que essa aqui é curta, né? Mas genealogia é uma coisa difícil para ler, né? Aquela lista de nomes e muitas vezes sem sentido para a gente. Toda família tem suas raízes e histórias. Algumas boas, outras engraçadas, outras trágicas. De nossos antepassados, de nós mesmos. Gostamos de ouvi-las. Estabelecem vínculos e raízes. Gostamos de saber de onde viemos, nosso parentesco. De repente tem alguém famoso, né, que a gente quer contar para todo mundo. Ou alguém que a gente não quer que ninguém saiba que a gente é parente daquela pessoa. Enfim, isso acontece em toda a família. Eu descobri no Google que a minha família, pelo lado do meu pai, vem lá de uma região da Espanha. Né? Por isso que eu gosto tanto do espanhol, viu, Luiz? Eu não falo direito, né? Mas eu tenho uma raizinha lá longe, né? Dos bascos. É um povo bem briguento. Até hoje. As genealogias mostram que toda pessoa tem uma herança, da qual derivamos. E que ao longo desse extenso processo de descendência, todos nós recebemos vida da parte de Deus.
todos vocês que estão aqui vivos é porque tem toda uma série de gerações e gerações, e você só existe por causa disso. Você não caiu de um pé de coco, né? Nem foi trazido pela cegonha, né? Nem foi achado num pé de repolho. Né? Cada um de nós foi gerado e temos toda essa sequência. Todos nós recebemos vida da parte de Deus e que Deus está atuando de uma maneira providencial em toda a história humana. E ao ganhar consciência desses fatos, vemos como Deus se relaciona com as pessoas. E aqui no final do livro de Ruth, então, ele coloca uma pequena genealogia, bem curta. Ele fala desde Pérez até Davi. Isso mostra que o autor do livro está vivendo nos tempos de Davi, e ele está conectando desde das origens de Pérez. Pérez é um descendente de Abraão, o pai dele é Judá. Judá era filho de Jacó, Jacó é filho de Isaac, Isaac é filho de Abraão. O autor, o escritor desse livro está mostrando como Deus tem agido de maneira poderosa e de uma maneira magistral ao realizar seus planos. Em salvar pessoas pecadoras, em resgatar pecadores de todo lugar, de toda origem. E vai concretizando ao mesmo tempo, de uma maneira que nos foge toda a compreensão, os seus desígnios e os seus planos, mostrando o seu poder majestoso e incomparável. Em sua soberania, Deus usa a vida de duas mulheres, pobres, viúvas, uma estrangeira, uma outra é velha, mas Deus está agindo em todas essas circunstâncias e limitações. E que aquela família lá de Belém, um vilarejo, muito menor aqui do que a Vila Pompeia ou a Vila Leonice, era um vilarejo, seria aclamado e conhecido em todo o mundo, pois dali surgiria um rei, o rei Davi. Mas essa história não vai terminar aí, como nós veremos a seguir. Um rei, como está escrito em Atos capítulo 13, versículo 22, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração, que fará toda a minha vontade. É irônico isso, porque nos dias dos juízes, no qual aconteceu a história de Ruth, Noemi e Boaz, você lembra? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria, mas de uma maneira extraordinária, Deus está criando as situações, porque estava surgindo no coração do povo o desejo de ter um rei. E isso foi tão forte que Samuel, Senhor, eles estão me rejeitando a mim. Deus falou para Samuel, não, eles não estão rejeitando você, eles já têm um rei, só que eles não querem este rei, que sou eu. Eles rejeitaram a mim, o Senhor, e não a você. E Deus lhes deu um rei. O primeiro não deu muito certo, o segundo foi o rei Davi. E o autor então está conectando e mostrando quem é Davi, quais são as suas origens. Mas na verdade, aqui o autor está mostrando o cumprimento de coisas que Deus já havia dito, de uma profecia feita a Judá, um antepassado, pai de Pérez, deste homem que é mencionado aqui. Essa é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Também mostra e confirma todas as palavras que as testemunhas do casamento de Boaz e Noemi falaram, de que a descendência. Então nós vimos, o resgatador, Boaz, um casamento, um descendente, e agora estamos vendo a descendência. Só que tudo isso que está acontecendo, pelo menos uns 600 anos antes, foi dito para Judá, pai de Pérez, antepassado de Davi, antepassado de Boaz, foi dito assim: o cetro
não se arredará de Judá. Judá é leãozinho, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? E nem o bastão entre seus pés até que venham de Silo, e a ele obedecerão os povos. Isso foi dito lá pelo ano 1950, antes de Cristo. O cetro não se arredará de Judá, é como um leão. Em Números 22, quando Balaão é contratado pelos moabitas, o povo de Rute, e foi contratado um profeta para lançar maldição sobre o povo de Israel. E aquele profeta que fora contratado, ele fala da parte de Deus de maneira estranha. E ele disse assim: uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe. Mas eles tinham sido contratados pelos moabitas. Ele está profetizando, na verdade, contra esse próprio povo, muito corajoso. Ele arranjou muita confusão por causa disso. Essa estrela, esse cetro, é Davi. Naqueles dias, a figura, a pessoa do resgatador, era para manter vivo o nome da família. Nós vimos isso, diz assim em Rute 4:10, e para que o seu nome não desapareça do meio da família e dos registros da cidade. É por isso que se tem esses registros. Como nós temos hoje em dia, nós conseguimos levantar um pouco a nossa árvore genealógica. O povo de Israel mantinha esses registros. E aquele resgatador, Boaz, manteve vivo o nome da família. De Malom e Quilion, de Elimeleque, marido de Noemi. E esse nome, como eles falaram lá no versículo 11, né, disse assim: seja poderoso e ganhe fama em Belém. O nome dessa família seria aclamado e conhecido em todo o mundo. O filho então de Rute e Boaz, Obed, é o avô de Davi, o futuro rei de Israel. E seu nome seria, de uma maneira extraordinária, associado com o grande resgatador. Boaz foi o resgatador da família de Elimeleque e Noemi e de Rute. Ele se casa com Rute, nasce Obed, o resgatador. Mas esse filho é avô de Davi. Mas o Messias é associado ao nome de Davi. O nome que seria proclamado em toda a terra. Ide por todo mundo e proclamai o Evangelho. E o Evangelho é proclamar o nome de Jesus. E quando oramos no nome de Jesus. O nome que seria proclamado e conhecido em toda a terra, diante, no futuro um dia, toda língua e todo joelho confessará o nome de Jesus. Assim então, vemos como tudo aquilo que aconteceu na vida de Noemi, Rute e Boaz estava debaixo da soberania e dos planos de Deus. E eles se tornaram fazendo parte dessa genealogia de um grande rei. Um rei que seria conhecido porque fazia a vontade de Deus. Davi. Anos mais tarde, um outro profeta chamado Miqueias, ele disse assim: e tu, Belém Efrata,
pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Belém e Efrata é a terra de quem? De Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, e para onde veio Ruth morar. É um vilarejo, pequena demais para figurar entre o grupo de milhares, uma cidade conhecida, pequena demais. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse livro está lançando luz para séculos mais tarde, como resultado da união de Boaz e Ruth. Nasceria um homem numa pequena cidade, o grande rei, descendente de Davi. E tu, Belém Efrata, de modo algum é a menor entre as principais. De ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Essa genealogia, ela é repetida no capítulo 1 do livro de Mateus. Abre a sua Bíblia lá. E nós vamos pular e correr o tempo da história. Saímos dos dias de Boaz e Ruth. Passamos pelos dias de Davi. E encontramos novamente a genealogia. Mateus capítulo 1, versículo 1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 16, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo, o Messias, o ungido, o prometido, o descendente. O Messias deveria ser descendente de Davi. Marcos 12, 35 diz assim: ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que Cristo é o filho de Davi? No Novo Testamento é assim que diversas vezes ele vai ser referido. Em 2 Timóteo 2, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Mas também lá no Apocalipse, no fim de todas as coisas, está escrito assim: eu sou Jesus, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Essa identificação trouxe indignação aos principais sacerdotes, e mostrando toda a origem. É interessante como dois conceitos muito importantes são unidos nesse fato: a descendência humana, mas a descendência real de Davi. Em Romanos 1,3 está escrito assim: acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Mas também aponta para o futuro. Ao anjo da igreja da Filadélfia escreve: aquele que tem a chave de Davi. Olha que interessante em Apocalipse 5,5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O leão da tribo de Judá é aquela profecia que nós vimos agora, que está lá em Gênesis 39, que eu acabei de ler. E agora João está repetindo: a raiz de Davi. A profecia exigia tal relacionamento, tal descendência. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, isso está em Apocalipse 22:16, para testificar todas as coisas às igrejas. Eu sou a raiz e geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Você percebe que a história de Ruth e Noemi, que conta e apresenta o resgatador. Como Deus, então, em sua soberania, a mão de Deus está em toda a história. Deus realiza o seu propósito geração após geração.
Nós estamos limitados a alguns anos. Se fôssemos fazer a nossa árvore genealógica, ela contemplaria 60, 70 anos, 80 anos. Cada um de nós vive um pouco de cada história. Vemos um pouco do que acontece. A genealogia nos conta muito mais coisas, de uma maneira impressionante, trazendo diante de nós a continuidade do propósito extraordinário de Deus através do tempo. A história não é algo aleatório, não é o acaso, mas há um propósito em todas as coisas, e o propósito de Deus se realiza. Todas as coisas acontecem. Ruth faz uma escolha de vida. Uma pessoa que sequer era israelita, mas decidiu confiar no Deus de Israel. Um dia ela sai e se encontra com Boaz, casualmente, diz o texto, mas por detrás da casualidade nós vemos o poder de Deus. Certo dia um rei, César, manda fazer um censo, e toda a família de José, na verdade toda a família era José e Maria, eles têm que voltar a Judá, a Belém de Judá, por causa do recenseamento, e lá nascerá um filho, o qual é o próprio Messias, o resgatador. Do ponto de vista humano, Ruth e Boaz são a razão pela qual o Messias nasceu em Belém. Mas Deus está ordenando e fazendo todas as coisas acontecer. Cumpre toda a profecia, toda a promessa, toda a bênção que Deus nos fez. A história, verdadeiramente a história, é como Deus faz as coisas. Está escrito assim em Isaías: eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o princípio declaro o fim, e desde os tempos antigos as coisas que não foram feitas, dizendo: meu propósito será estabelecido e cumprirei toda a minha boa vontade. A história de Ruth e de Boaz é a história desse amor, dessa entrega, de como um resgatador se apresenta a uma família que não tinha absolutamente nada. Mas, de uma maneira extraordinária, toda a história está conectada e culmina num propósito maior. Lá em Mateus está escrito assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá, e a Judá a seus irmãos. Judá gerou de Tamar. Essa mulher também não era de Israel. É uma história difícil de como Pérez foi gerado. E a Zerá, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe. É uma segunda mulher que é mencionada. Ela também não é de Israel. E a história nos conta que ela era uma prostituta. Salmão se casou com ela. E Boaz, esse de Ruth, gerou Obed, a terceira mulher. E Obed gerou Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou a Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora a mulher de Urias, a quarta mulher, que também não era de Israel. E nós conhecemos a história de Davi e da mulher de Urias, e como fica registrado tudo o que aconteceu. Urias foi morto por Davi. Davi adulterou com a mulher de Urias. A história não é bonita, mas está registrado. Raabe foi uma prostituta. Tamar nasceu de uma relação imprópria com Judá. O que isso nos mostra? Que quando alguém vem para Deus, quando alguém confia e faz uma aliança com Deus, o seu passado é coberto.
Seus pecados são perdoados e a sua vida é transformada. A ação soberana e graciosa de Deus, em que a vinda do Messias foi tramada por momentos envolvendo famílias e contra toda e qualquer possibilidade, e inclusive em histórias que nos estarrecem, que fogem à nossa... não contaríamos a história do Messias, do nosso Salvador, colocando essas pessoas na história. Não são histórias bonitas de serem contadas, mas são histórias que mostram como a graça de Deus alcançou a vida dessas pessoas. E delas nasceu Jesus, o Cristo, o Messias prometido. Deus estava realizando uma obra muito maior, a redenção da humanidade. O descendente que feriria a cabeça da serpente, o cumprimento da aliança firmada com Abraão, de cuja descendência viriam reis, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Jesus, quando esteve aqui, então, o que ele disse? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ali na história de Boaz, de Ruth e Noemi, nós somos apresentados a pessoa, a ação do resgatador daquela família. De que maneira será que Jesus cumpriu e atingiu? Como ele se torna realmente o nosso resgatador, o nosso redentor? Pode passar a próxima? O resgatador, e nós vamos ver aqui aceleradamente. Observem, o resgatador tinha que ser um parente. Boaz é o nosso parente próximo. O que a Bíblia nos ensina? Que Jesus foi nascido de mulher para resgatar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pode girar? Outro? A próxima. Hebreus nos fala que ele teve participação comum de carne e sangue. Participou por sua morte, se tornasse semelhante aos irmãos, mostrando toda a identificação de Jesus como um parente nosso. Ele foi um ser humano, uma pessoa. Próximo. Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou até a morte de cruz. Ele era tão semelhante a nós que morreu. Ele foi tentado em todas as coisas, diz o outro texto. Ele sabe, ele nos conhece. Então, o Redentor tinha que ser um parente. E nisso Jesus, ele preenche essa condição. Próximo. O Redentor, como Boaz, ele tinha que ter condições. Para fazer o resgate. Havia um preço, ele tinha que comprar as terras que foram vendidas, ele tinha que pagar aquela dívida. O que será que a Bíblia fala sobre os recursos e as condições de Jesus, o resgatador? A Bíblia fala que fomos comprados por preço, que Cristo nos resgatou, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, o sangue de Cristo. Próximo. Ele também pode salvar perfeitamente, e diz que Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. A Bíblia nos mostra que Jesus, então, tem as condições necessárias e suficientes para fazer o resgate. O seu próprio sangue, a sua própria vida. Próximo. A outra condição, bem, como vocês viram na história, havia um outro resgatador, mas ele fala, não vou resgatar a Ruth, vou ter que me casar com ela, o herdeiro que vai ficar tudo para ele, eu vou perder minha herança, não quero assumir isso, e a gente nem sabe quem é. O nome dele se torna um notável desconhecido.
Mas o nome de Boaz, de Noemi, de Davi, de Maria, de Ruth ficam conhecidos. Porque ele estava disposto a pagar aquele preço. E ele o faz livremente. Sim, eu vou resgatar vocês. Dou a minha vida. Porque eu dou a minha vida e espontaneamente a dou. Não foram os pregos nem os espinhos que mataram Jesus. Porque ele disse quando estava ali na cruz do Calvário: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito essas palavras, expirou. Ele morreu na hora que ele quis. Não quando os pregos e a lança o perfuraram. Ele morreu na hora que ele quis. Ele determinou que poder e que entrega. Cristo deu a sua vida por nós. Como nós cantamos, né? A sua morte trouxe a nossa vida. A morte dele trouxe a nossa vida. A vida dele pela nossa vida nos substituiu. Seguinte. Duro ser velho, né? Ele tomou sobre si as enfermidades e nossas dores levou, foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Ele o fez voluntariamente. Ele decidiu fazer todas essas coisas. Ele estava disposto a pagar o preço, porque sem derramamento de sangue não há perdão, não há livramento, não há, e é o pagamento. O pagamento é o salário, o pagamento do pecado é a morte. Ele tinha que estar disposto a fazer esse pagamento. Seguindo. Eu nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Seguinte. E com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo. Então, a palavra, a redenção fala sobre liberdade, e resgate fala sobre o pagamento. E o resgatador, então, ele paga esse preço para que se obtenha a liberdade. Seguindo. Outra condição muito interessante do resgatador, que ele teria que estar disposto a tomar a pessoa como sua noiva e casar-se com ela. Será que Jesus fez isso? Para pertencertes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Para pertencerdes a outro. Quando alguém é resgatado, ele passa a pertencer a outra pessoa. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura... ali cometi um erro. É o mesmo texto, na verdade são dois textos diferentes. Vamos seguir, eu não sei, agora não temos tempo para corrigir. Cristo amou a sua igreja, como também Cristo fez a igreja, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Esse texto está falando do relacionamento entre marido e mulher. O resgatador, ele toma e assume um compromisso com a sua igreja e se casa com ela. Seguinte, e fundamental, o próprio resgatador, ele não pode necessitar de resgate. Será que Jesus cumpriu essa condição? Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não precisava ser resgatado de pecado, porque ele nunca cometeu pecado. Aquele que não conheceu o pecado. Seguinte, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou-se na sua boca. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Então, esse Redentor nos resgata, ele paga o preço do pecado, porque o pecado exige um pagamento, e o salário do pecado é a morte, todos nós pecamos, todo ser humano precisa ser resgatado. Seguinte. Pode voltar. Pode voltar essa. Pode voltar uma? Isso. Essa semana, 2 da manhã,
Eu estava deitado em berço esplêndido, né? Dormindo. E toca o telefone. Pai, me pegaram aqui. Eles vão me matar, pai. Mas quem é você? Não, pai, me pegaram aqui. Minha filha, 2 da manhã, falei, onde é que ela estava? Mas qual é o teu nome? Você pergunta pelo nome, né? Aí passa para outro assim, e então, quanto o senhor tem? Nós vamos matar ela. Qual é o resgate? O senhor tem 150 mil em casa? Eu fiquei pensando, para ele pensar que eu tinha 150 mil em casa, ele deve pensar que eu era político ou traficante. Para você ter 150 mil debaixo do colchão, quando muito um pix de 10 reais a gente consegue fazer hoje. Quem é que tem 150 mil? Eu falei, não, eu não tenho esse dinheiro. Não, então nós vamos matar ela. Pode matar. Tadinha das minhas filhas, né? Pai, me pegaram aqui. Esse era o valor do resgate. Vocês valem muito mais, filha. Mas eu não posso pagar. E mudou agora, né? Deu uma... Mas sabe o que foi o pior de tudo, gente? É que eu só fui dormir 5 da manhã daí, né? Porque minha cabeça acordou. Mas, resgate, uma vida. Assim, cada ser humano precisa ser resgatado. Cada ser humano é devedor. Paulo nos diz que há um escrito de dívida impagável, porque a santidade, a lei foi corrompida, foi desobedecida. É uma dívida enorme. Observamos então que o Senhor Jesus cumpre fielmente e extraordinariamente como grande Redentor das nossas vidas. Rapidamente lá, a próxima. Pode colocar a seguinte. Nós, ao compararmos as ações de Boaz e as ações de Jesus, vemos como o Senhor Jesus, né, se torna homem, é o nosso parente para nos redimir da escravidão do pecado e da morte, e que no futuro isso vai acabar se concluindo de maneira completa e plena, que ele foi motivado pelo amor de Deus, e nos compra e nos toma, e faz uma aliança de fidelidade e bondade, e nós somos tratados, a igreja é tratada como a noiva de Cristo, da qual nós fazemos parte. Ele é o nosso Redentor, e estabelece um futuro extraordinário. Próximo. Isso foi o que nós vimos agora, todos os textos, né? Pode passar a próxima, já vimos isso. Assim, redenção é um ato gracioso e sacrificial de amor do Redentor capaz, que se dispõe em libertar o incapaz, para viver em aliança fundamentada na fidelidade e bondade. Ruth buscou refúgio sob as asas de Deus. Meu povo é teu povo, meu Deus é o seu Deus. Ruth falou para Boaz, estende a tua capa sobre mim. Eu quero me comprometer com você. Mas ali estava falando da responsabilidade de Boaz. Eu não li no começo, mas lá em Gênesis 49 está escrito assim, naquela profecia que foi feita acerca de Boaz, o cetro não se arredará de Judá, está escrito assim, 1900 anos mais ou menos antes de Cristo, ele amarrará o seu jumentinho à vide,
e o filho da sua jumenta a videira mais excelente. Agora presta atenção no que vem a seguir. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa de sangue de uvas. Não é emblemático? Ruth busca refúgio sobre as asas de Deus, e ali ela encontra o seu resgatador, que paga todas as suas dívidas e a liberta, e casa-se com ela, e tem um descendente, do qual tem uma descendência, da qual nascerá o grande Redentor. E esse Redentor um dia abriria as suas asas. Ali na cruz do Calvário. É emblemático. E assim, quando você busca refúgio, perdão dos seus pecados, nessa capa de sangue, ali encontramos o nosso resgate, o pagamento perfeito do nosso resgate, porque buscamos refúgio sob as suas asas. O resgate foi pago, o perdão de nossos pecados, e somos feitos filhos por adoção. Ele estende a sua capa de sangue sobre nossas vidas, e nos purifica, e nos cobre, e nos compra para si, e passamos a pertencer a Ele. Fomos resgatados do nosso fútil procedimento. Nossa dívida foi paga. Mas Ruth, como Ruth, ela teve que escolher. Meu Deus é o teu Deus. Meu povo é teu povo. E ela encontrou, sob as asas do resgatador da sua vida, toda a dívida foi paga, e ela encontra a liberdade. Assim, no futuro, o nosso resgatador nos traz liberdade. Por isso, o ser humano só vai encontrar liberdade, paz, segurança nesse refúgio quando se colocar debaixo dessa capa de sangue. E ali ele vai ter a sua conta paga, o perdão dos seus pecados. Ele foi e é comprado por sangue, e passa a pertencer a esse Redentor, esse resgatador maravilhoso. Aquilo que parecia tão nebuloso e trágico, nada mais era do que o plano, o desenlace maravilhoso do seu plano de graça e amor. Toda vida que caminha com Deus tem significado e propósito. Toda circunstância, boa ou má, sempre tem um propósito. Quer imediato, quer futuro, quer na vida de outros, não importa. Coisas normais e ordinárias não são sem sentido. A grandeza do nosso Deus é tornar o insignificante em coisas extraordinárias, e coisas extraordinárias em coisas insignificantes. O que parece nebuloso, há um propósito. Por isso, irmãos, muitas vezes, pessoas resgatadas, pelas quais foi pago um alto preço pelo seu resgate, tristemente, vergonhosamente, contraditoriamente, vivem como escravos, sujeitos àquela velha vida. São libertos, são filhos de Deus, amados, mas estranhamente vivem como escravos do pecado.
não usufruem da liberdade que eles têm em Cristo Jesus. E imaginam que fora disso terão verdadeira liberdade. Foram resgatados daquela escravidão, mas voltam a viver naquela condição da qual foram tirados e libertados. É uma incoerência. Esquecer, negligenciar que o resgate que foi feito pela tua vida, para que você tivesse perdão dos pecados, para que você fosse aceito como filho de Deus, foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso é contraditório viver como escravo. Há algum problema em tudo isso? Não deve ser assim, porque somos filhos de Deus, pertencemos a Ele, fomos resgatados dessas coisas. Não, o nosso pagamento não foi de ouro e prata, mas o precioso sangue de Jesus. Fosse comprado por sangue, glorificai a Deus com o vosso corpo. Como viver novamente escravizados? Você que Deus estendeu a sua capa de sangue e fez que você se tornasse propício a Deus, e Deus agora, você tem a justiça de Deus a teu favor, foi creditado pela fé tudo aquilo que Jesus Cristo fez por você. Por isso eu quero convidar você a vir a Jesus Cristo e aceitar pela fé o pagamento que Ele fez pela sua vida, para que você ganhe perdão dos pecados, vida eterna e passe a pertencer a Ele, porque é isso para o qual Ele veio, o nosso único e maravilhoso Redentor. Vamos orar. Maravilhosa graça, história extraordinária, amor sem igual. O Senhor estendeu as suas asas de perdão, misericórdia sobre nós, ao dar a sua vida ali na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito que nos traz a paz, que nos justifica e nos aperfeiçoa para sempre. E de nada mais precisamos. A nova vida que temos em Cristo nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque de uma maneira maravilhosa o teu amor nos alcançou e fomos cobertos, porque buscamos refúgio, perdão, restauração em teu sacrifício, em nosso lugar, na cruz. Muito obrigado por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Bom domingo. Deus abençoe a vida de vocês.